Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Saudamos a todos os nossos queridos irmãos da quarta RPI de Sorocaba. Nosso abraço, nosso carinho, e também a você que está participando desse culto, assistindo esse culto online. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, tá? Os versos 12 a 17. Vou pedir para você abrir, deixar a sua Bíblia aberta. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, o primeiro, nós vamos fazer uma meditação aí dos versos 12 a 17. Mas antes eu quero orar com você, eu quero pedir para você, onde você estiver aí, na tua casa, onde você estiver assistindo esse culto, eu quero pedir que você concentre agora, guarda o teu coração e a tua mente agora, para que o Espírito Santo possa falar com você. Eu quero agora orar pela tua vida e também pela palavra. Senhor, eu quero colocar a vida desse teu filho e dessa tua filha, dessa família que está assistindo este culto e vai ouvir a tua voz, a tua mensagem. Eu oro para que o Espírito Santo toque de uma forma muito profunda, que o Espírito Santo visite de uma forma muito especial esse teu filho e essa tua filha, essa família, através da palavra. Que a palavra não volte para ti vazia, Senhor, mas cumpra-lhe o que apraz ao Senhor em nossas vidas, em nossa igreja, na vida de todo o teu povo, Senhor. Eu peço a ti, ó Espírito Santo, dirija-nos, continue nos dirigindo agora no momento da reflexão da palavra. Eu oro no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu quero comentar com você um pouco, meditar com você um pouco hoje sobre o reconhecimento de Paulo, através aqui da carta a Timóteo, do reconhecimento de Paulo com relação ao que Cristo Jesus fez na vida dele. Para isso nós vamos usar aqui os versos, dos versos 12 a 17, e que reconhecimento é esse? O reconhecimento de um pecador que foi alcançado pelo Redentor, o reconhecimento de um servo ao seu Senhor, um reconhecimento de uma pessoa alcançada, aquele que o alcançou. E nós vamos meditar um pouco sobre isso que Paulo está falando e ver o que isso tem a ver com a nossa vida, o que Deus quer falar conosco através desta mensagem, através dessa palavra. Em um domingo especial, hoje, que nós vamos também celebrar a Santa Ceia, é um momento muito propício para nós meditarmos sobre a graça de Deus e o poder de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Então, eu quero pedir que você me acompanhe agora. Nós vamos ler os versos 12, 13 e 14. Acompanhe comigo. E 1 Timóteo, vou repetir, 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 17. E nós vamos ler agora os versos 12, 13 e 14. Paulo diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, e a mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo
Jesus. Fica claro, irmãos, quando a gente lê esse relato de Paulo, nessa parte que nós lemos, o reconhecimento do apóstolo que se manifesta de duas formas, pelo menos de duas formas, nesse texto. Num primeiro momento, ele reconhece o reconhecimento de um homem que era um homem de coração duro, inflexível e violento. E no segundo momento, o reconhecimento de que, mesmo sendo uma pessoa tão terrível, tão perigosa, um ser tão terrível, a graça de Deus se manifestou sobre a sua vida. Essa graça é a graça sem medida, graça que restaura, graça que transforma, é a graça irresistível. Nem mesmo com toda a raiva que Paulo nutria contra os cristãos, o seu anseio pela prisão daqueles que seguiam a Cristo, a morte dos seguidores de Cristo, mesmo sendo um fariseu, um homem inflexível com relação à lei, Paulo não foi capaz de resistir à graça de Deus que transbordou. Ele diz aqui que transbordou na sua vida. Com todas as barreiras que existiam na sua vida, que se impunham contra o poder do Espírito Santo, que se impunha contra Cristo, contra a igreja, foram todas as barreiras derrubadas pela graça que transbordou. A graça de Cristo tornou um homem outrora inimigo da igreja em um homem, em um dos maiores pregadores, em um pastor, um teólogo, um missionário, um homem que plantou a igreja e foi morto por causa disso. E hoje, diante da mesa da graça, nós vamos participar da Santa Ceia daqui a pouco, você também aí com a tua família. Eu não posso deixar de convidar você, meu irmão, minha irmã, a refletir com relação ao transbordar da graça sobre a tua vida. Nós estamos vendo aqui um testemunho, lendo o testemunho do transbordar da graça na vida do apóstolo Paulo, mas eu quero refletir agora para que nós possamos reconhecer que essa graça também transbordou sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. Você que está me assistindo pode não ter sido como Paulo foi, um ser tão terrível, blasfemo, perseguidor, insolente, né? Mas mesmo que eu e você, mesmo que nós fôssemos as melhores pessoas deste mundo, ainda que nós fizéssemos o bem para todas as pessoas e não desejássemos o mal para ninguém, mesmo assim, se não fosse a graça de Deus transbordando sobre as nossas vidas, nós estaríamos perdidos. E perdidos eu falo no sentido de que nós estaríamos fadados, eu e você, nós estaríamos fadados a uma vida sem sentido existencial, uma vida sem propósitos. Ainda que pudéssemos ter logrado tudo aquilo que nós almejamos, ter vitória e êxito em tudo que nós havíamos sonhado, tudo aquilo que nós havíamos buscado, desejado, suado para conquistar, se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, a nossa única certeza seria a morte. A única certeza do ser humano que não está em Cristo é a morte. A única coisa que ele tem certeza que vai acontecer na sua vida é a morte. Mas, por causa do amor de Deus, pela sua graça em Jesus Cristo, nós cristãos, nós temos
a certeza da ressurreição, nós temos a certeza da redenção da vida eterna. A partir do momento em que a graça transbordou na tua vida e também na minha vida, a exemplo de Paulo, do apóstolo Paulo, em um determinado momento da nossa vida, nós fomos achados por Deus. Isso é muito importante nós reconhecermos que o Senhor nos encontrou. A graça de Deus transbordou sobre a nossa vida porque o Senhor Jesus, e é fato e é verdade, nos encontrou, independente da situação a qual nós estávamos, independente da situação a qual você se encontrava, eu me encontrava, Ele nos encontrou porque o Senhor estava à nossa procura. Você foi procurado, eu fui procurado. É a graça que transborda, como Paulo foi procurado, o Senhor encontrou com ele no caminho a Damasco. O Senhor apareceu a ele, interviu na vida dele, assim como fez na tua vida, assim como Ele fez na minha vida. No Salmo 126, verso 4, o salmista diz: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E eu quero fazer uma comparação aqui bem simples com relação à graça e as torrentes do Negueb. O Negueb, ele fica numa região, ele é um rio que no verão ele fica com o seu leito todo seco. Ele não oferece água, não oferece vida, porque no verão, na região onde ele está, não chove. Então o leito do rio ele fica seco. Ali passava um rio. Mas quando vem o inverno e assim a estação chuvosa, o Negueb, que era um leito seco, ele se torna um rio. O rio ele toma conta de todo aquele leito, o rio ele transborda e onde ele vai passando, ele vai trazendo vida. Ele vai trazendo víveres, como diz a palavra de Deus. Ele vai trazendo possibilidade de vidas, possibilidade de existência, e assim é a graça. É a graça que transborda em nossas vidas, que aproximadamente há 2000 anos atrás, transbordou de uma cruz. 2000 anos atrás, em um lugar ali nas regiões da Palestina, transbordou de uma cruz e nos alcançou aqui no Brasil, assim como também tem alcançado pessoas de todas as nações. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, família, que você entenda que você era procurado, você era desejado, e inevitavelmente você e eu seríamos atingidos por uma irresistível corrente de amor chamada graça, por uma irresistível força de amor de Deus chamada graça. Mas eu quero aqui reconhecer outra coisa que o texto nos diz, eu tenho certeza que Deus também quer nos dizer. Deus está querendo comunicar algo para você. E o que Deus está falando comigo e com você nesse momento, e uma verdade também que existe aqui nesse texto, a qual o Paulo está dizendo, existe uma realidade, uma bênção a qual nós não desfrutamos plenamente. Existe uma porta aberta para nós a qual nós não entramos. Existe uma mesa farta a qual nós mesmos não conseguimos nos assentar. E são muitos os fatores que nos impedem de experimentar uma comunhão profunda com o Senhor. E eu não vou falar sobre eles, não quero falar sobre isso agora, mas eu creio, meus irmãos e irmãs, que o Espírito Santo mostrará tudo a você durante esta mensagem, se você abrir o teu coração, a tua mente, quais as barreiras que podem
ou estão impedindo você de desfrutar de uma relação de comunhão profunda com o Senhor? Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Se prestarmos atenção logo no início, no verso 12, texto que nós já lemos, nós temos algumas pistas impagáveis de que o Senhor tem por intenção, o Senhor nosso Pai, Ele tem por intenção irrevogável e prioritária manter uma relação e uma comunhão muito estreita com você. Que Deus, o nosso Senhor, Ele tem desejo de estabelecer, de ter com você um relacionamento de perto, profundo, estreito, próximo de você cristão. Paulo está reconhecendo aqui, irmãos, olha só que interessante, que o Senhor o fortaleceu, o Senhor o considerou fiel e o Senhor o designou. Nós temos aqui 3 verbos indicando uma ação que parte do nosso Senhor para a vida de um cristão. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aqui nós temos um verdadeiro exemplo da comunhão real e prática que o Senhor tem por intenção estabelecer com cada um de nós. Isso é graça. E nós precisamos reconhecer isso. Eu desejo muito que você, ao final desta mensagem, que você entenda que o Senhor deseja ter com você uma relação, uma comunhão profunda com você. E não foram, irmãos, as instâncias humanas da natureza, o desenrolar da vida, que fizeram Paulo ser o que ele se tornou, o que ele foi, a sua história, mas foi a vontade soberana do Senhor na vida dele. E existe também uma vontade soberana do Senhor na tua vida, a qual você só pode desfrutar se você tiver uma relação, um laço estreito com o Senhor. Uma relação muito próxima, uma comunhão verdadeira, uma comunhão profunda. A vida de Paulo estava diante do Senhor Jesus, a tua vida também está diante do Senhor Jesus. Creia nisso, saiba disso. Não se esqueça disso. O Senhor te fortalece com a sua graça. O Senhor te fortalece com o seu poder. Eu quero dizer a você que o Senhor, Ele tem conceitos com relação à tua pessoa. O Senhor, Ele tem opiniões com relação à tua pessoa. O Senhor, Ele considera a tua história de vida. O Senhor considera o teu caráter, o seu amor pela palavra, os teus pensamentos. Tudo está diante do Pai e Ele considera, Ele nos avalia, Ele nos observa, Ele nos sonda. Ele tem conhecimento da tua vida. Ele sabe quem você é, o que você pensa. A tua vida está diante do Pai. E eu quero dizer para você que o Senhor também tem desígnios para a sua vida. Desígnios que você não encontra na vida profissional, você não vai encontrar numa faculdade, num curso universitário, você só vai encontrar no Senhor, se você aceitar e desejar ter uma relação muito próxima, uma comunhão muito profunda com o Senhor. Você e eu, nós não participamos da mesa da graça por mero simbolismo. Isso aqui, irmãos, esse ato ao qual nós vamos participar agora, embora seja simbólico, existe uma verdade, existe uma realidade viva em nossas vidas, existe um poder. Não é simbolismo, não é porque nós fizemos a profissão de fé, mas é porque nós fomos alcançados pelo Senhor, mesmo sem ter condições alguma de estar na presença do Pai. Todos.
Nós não tínhamos merecimento nenhum diante do Pai. Mas mesmo assim, a graça transbordou na minha vida, sobre a tua vida, e o Senhor nos convidou e nos recebeu por meio de Jesus Cristo. Eu vou pedir para você acompanhar comigo agora os versos 15, 16 e 17. Paulo diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa razão me foi concedida misericórdia, para que por mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ele está falando de nós, de mim, ele está falando de você. E ele termina dizendo: ao Rei, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero finalizar essa meditação endossando a você as palavras de Paulo. Essas palavras são fiéis e dignas de toda aceitação. São verdadeiras. Elas vêm do Pai para você, para mim. O fato de que a graça de Deus por meio de Jesus Cristo transborda sobre as nossas vidas, continua alcançando vidas, pessoas de toda nação, tribo, língua, povo, espalhado pelos 4 cantos da terra. Esse fato é fiel e verdadeiro. Está acontecendo agora. Talvez eu quero conversar um pouco com você que está passando por dias difíceis. Talvez você que está passando por dificuldades, você que está chorando, que tem sofrido perdas, dias de incertezas, talvez você possa estar duvidoso dessa graça sobre a tua vida. Você pode achar que essa graça não está transbordando sobre a tua vida. Mas eu preciso dizer para você que não são as circunstâncias boas ou ruins que acontecem em nossas vidas que vão determinar se a graça de Deus está sobre nós. Não é se tudo está dando certo para você, se está tudo bem, se você está feliz, logrando êxito, vitória, muitas bênçãos. Isso não quer dizer que a graça de Deus está sobre a tua vida. E também o fato de você estar passando por luta, por dor, por enfermidades, por incertezas, por perdas, também não quer dizer que a graça de Deus não está transbordando sobre as nossas vidas. Mas é tão somente e verdadeiramente pelo fato de ter Deus entregue o seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo para morrer como expiação eterna e eficaz pelos nossos pecados, e assim nos dando lugar à mesa, nos convidando, nos atraindo. Paulo ele diz que foi um modelo para nós que cremos e para aqueles que virão a crer. O homem que foi perseguido e morto por causa do Evangelho, perseguido e morto por causa do nosso Senhor Jesus, mas cujo testemunho continua vivo e falando até hoje, e vai de gerações e gerações até a consumação de todas as coisas. E assim, o Espírito Santo que habita em nós, em mim e em você, ele confirma, ele nos marca
nos cela como participantes da glória do Senhor, herdeiros da salvação e da vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Peço que você se prepare, você com a tua família, onde você estiver. Participando da ceia do Senhor, meu irmão e minha irmã, reconhecendo que a graça de Deus transbordou, está ainda transbordando sobre a tua vida. Reconhecendo, vamos participar da ceia, reconhecendo que nós não somos merecedores, nós não temos direito algum diante de Deus, o nosso Pai, senão por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Por causa de Jesus, da graça de Deus que transborda, eu posso dizer para você hoje, eu posso ouvir Deus dizendo para mim e para você hoje: seja bem-vindo à mesa. Que Deus nos abençoe e que o transbordar da graça nos leve ao transbordar da plenitude de Deus e da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a Quarta IPI de Sorocaba, sobre a tua igreja, sobre a tua família.